Bem-vindo, Bertoldo, tudo bem? Boa tarde, Dri, boa tarde, Renato e Felipe. Tudo ótimo, um prazer falar com vocês novamente. Prazer é meu. Deixa eu começar pedindo para você comentar essa fuga da Zambelli, que anunciou que está na Europa, ela que foi condenada a 10 anos de prisão, anunciou que fugiu hoje. Ela está na Europa, eu não vi a notícia, eu tive a notícia, eu achei que ela tivesse sido, não sei se ela tem dupla cidadania ou não, mas é uma fuga... Ela tem italiana e ela teria ido para Portugal, Itália, tá uma confusão, ela não disse claramente. Eu achei que ela iria para Disney, brincar de tiro ao alvo, alguma coisa assim. Mas, na verdade, é uma fuga anunciada, né? Eles fugiriam, eles criaram esse ambiente de que eles não cometeram crime, justamente para justificar as fugas que eles farão. E será uma fuga em massa. O Eduardo fugiu preventivamente, é o primeiro caso de fuga preventiva, né? Ela, condenada, fugiu. Então, eu acho que é algo esperado, assim como é esperado que o Bolsonaro também se evada do país, vá para algum outro local, né? É uma pena que ela tenha fugido para... É uma pena que o STF não tenha requisitado o passaporte dela, porque senão ela teria que viver no Paraguai, no Equador, na Argentina. A Argentina ou qualquer outro país fronteiriço, porque o Bolsonaro terá que fugir ou para uma embaixada ou para algum país de fronteira. Que a fronteira não seja um oceano, que seja, na verdade, uma fronteira terrestre, né? Embaixada da Hungria, né? Como disse, lembrou o Felipe aqui hoje. Me parece que ele já deixou o colchão, o travesseiro e tudo mais na Embaixada da Hungria, então fica fácil. É só a família Bolsonaro levar a marmita, porque eu acho que a esposa dele, como é que é o nome da esposa dele? A Michele não o visitaria, a não ser que quisesse em troca votos, porque a relação deles é uma relação muito estranha, né? Muito diferente, né? É uma relação de casal um pouco diferente. Bem diferente. Eu acho que é uma relação comercial, né? Não é uma relação sentimental. Pode ter sido em algum momento sentimental, mas transformou em uma... É uma relação, a união entre duas figuras péssimas, né? Eles têm afinidades na ausência de qualidade humana, né? Mas, enfim, é o que sobrou para a gente por causa do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, pai da Lava Jato, e o Sérgio Moro, pais da extrema-direita, da subida, da ascensão da extrema-direita, permitiu que esses indivíduos aparecessem, assim como Carla Zambelli, assim como esses capitães, esses sargentos, delegado não sei o quê, essa turma aí que são falsos moralistas, né? E que surgiram na esteira da Lava Jato, de uma criminalização da política como um todo, e indistintamente atropelando o processo penal, atropelando todas as leis constitucionais também, os direitos individuais, e fizeram com que essa gente horrorosa da política ascendesse a posições que jamais teriam ascendido caso em momentos normais da política nacional. Bertoldo, vamos aproveitar que você é um advogado conceituado aí para esclarecer algumas coisas. Bom, a Zambelli fugiu, foi para a Itália. Bom, ela diz que vai para a Itália. Mesmo que ela não esteja agora na Itália, se ela esteja em Portugal, ela vai para a Itália, que se vai estabelecer no sul da Itália. Ela tem passaporte italiano. Condenada no Brasil pelos crimes que cometeu. Entre esses, um crime de atentado contra o processo eleitoral, invasão de sistema do TSE. CNJ. CNJ? Ela chega lá, que ela é italiana, está tudo bem, não tem crise, pode ficar numa boa e não vai ter nenhuma dor de cabeça.
Não, existe um procedimento. As autoridades brasileiras, através do Ministério da Justiça, terão que comunicar da decisão judicial aqui, uma vez transitada em julgado, ou de qualquer outra decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes, que é o que salvo engano, é o relator do caso dela também, comunica ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, comunicará o correspondente, ou Secretaria da Justiça, ou Departamento de Justiça da Itália, para que tome as providências para que se execute o mandado de prisão pendente no Brasil. Aí a Itália remete isso e solicita a extradição dela, né? Esse é o procedimento. E aí a Suprema Corte da Itália terá que decidir se a extradita ou não, ou se ela até poderia eventualmente cumprir a pena dela na Itália. Eu acho que na Itália talvez ela tenha condições melhores, vai ser servido macarrão, sei lá o que vai ser servido para ela, pelo menos a comida deve ser melhor. Agora, de todo modo, o procedimento é esse. Então, se comunica a Interpol da existência de uma eventual ordem de prisão, porque hoje não existe ordem de prisão para ela, né? Então, até, de certo modo, a gente estaria... Ela anunciou que é fuga, né? Portanto, se ela não tivesse anunciado, ela poderia ter viajado, caso não houvesse nenhuma restrição cautelar por ordem do Supremo Tribunal Federal. Mas ela anunciou, ela antecipou. Essa gente é burra demais. Fosse eu o advogado dela e tivesse aconselhado ela a fazer algo nesse sentido, eu não faria, mas em sendo advogado, eu diria que ela não antecipasse esse anúncio de fuga e diria que estaria indo tratar de saúde. Mas ela, burra, incompetente, mostrando toda a ausência de qualidade intelectual dela, anunciou que ela está fugindo. Então, ela antecipou e muito provavelmente haverá alguma ordem do STF no sentido da busca dela e de comunicado da prisão dela. E com a prisão dela, uma determinação de alerta vermelho para a Interpol, e o que dificultará, por exemplo, até mesmo ela se deslocar de Portugal para a Itália ou para outros países, né? Vocês lembram do caso do Cacciola? Eu cheguei até a avaliar na época, ser advogado do Cacciola naquela oportunidade, em que ele foi preso em Mônaco, né? Ele ele havia se assegurado na Itália de que ele não seria extraditado, de que a ordem de prisão dele não seria cumprida, mas ele acabou saindo para um jantar em Mônaco e acabou sendo preso em Mônaco. Alguém descobriu. A vida de quem está foragido deve ser muito difícil, porque ela vai ficar foragida, mas um dia ela terá que cumprir essa prisão, né? Eu estava lembrando do caso do Pisolato. Ele acabou sendo preso na Itália e foi o governo Lula, inclusive, né, o Zé Eduardo Cardoso, que contratou equipe para prendê-lo lá na Itália. É o governo Dilma, perdão. Eu acho o seguinte, como eu disse, é o procedimento. O procedimento é eles pediram isso no judiciário, a extradição dele, ele será preso, ele não pode ser preso por autoridade brasileira na Itália, ele terá que ser preso por autoridade italiana na Itália. Então terá que ser solicitado ao Departamento de Justiça da Itália que comunique a corte responsável por extradição italiana, e a corte determinará se ela será extraditada ou não, se ela poderá ser enviada ao... Eita, alguém ligou pro Bertoldo. Já retorna aqui. Enquanto o Bertoldo volta, deixa eu agradecer a Jonísia Fábio, que diz: esse mesmo Eduardo Bolsonaro participa há anos e ativamente no fortalecimento da extrema-direita internacionalmente. A Acorda Brasil é um projeto, é isso mesmo, ele está se articulando com a extrema-direita, Jonísia. O Bertoldo já está de volta, vamos subir ele aqui. Opa. Oi, Bertoldo. Entrou uma ligação aqui, caiu a imagem, me desculpem. Imagina.
Estava falando dessa questão da extradição. Então, eu não sei até que parte foi. Então, a extradição será determinada pela justiça italiana. É necessária uma ordem da justiça italiana para que essa extradição aconteça. Bertoldo, eu quero aproveitar que você está falando da extradição da Zambelli para comparar com outro caso de possível extradição, que eu sempre pergunto aqui e vamos aproveitar os teus conhecimentos jurídicos. Paulo Figueiredo, sujeito que pediu guerra civil ao vivo na Jovem Pan, o único blogueiro que está incluído na denúncia da PGR sobre a tentativa de golpe de Estado. Será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Condenado. Ele não é cidadão americano, mas mora nos Estados Unidos, tem green card. O governo americano já disse, através do seu secretário de Estado, da assessoria do secretário de Estado, que protesta, não foi esse o termo, contra o Supremo Tribunal Federal, que impede a livre expressão de cidadãos que moram em solo americano. Veja bem, cidadãos que moram em solo americano, não precisam ser americanos. A minha questão é, o processo de extradição, caso Paulo Figueiredo seja condenado, que deve acontecer, segue esse mesmo trâmite? Ou seja, é o judiciário, alerta vermelho Interpol, o judiciário americano, ou o executivo americano, via de Donald Trump, pode interferir? Não, é o mesmo procedimento. O procedimento ele é advindo de tratados bilaterais ou multilaterais. E os tratados são todos eles seguem o mesmo rito. Não existe, a gente teria que necessariamente, o STF solicita, emite ordem de prisão contra o Paulo Figueiredo, essa ordem de prisão será encaminhada ao Ministério da Justiça, que por sua vez encaminha ao Departamento de Justiça norte-americano, que encaminha ao Judiciário norte-americano. E é o Poder Judiciário que tem o direito de conceder ou não a extradição, de determinar o cumprimento. A gente pega o caso do Robinho, que é cidadão brasileiro, é um pouco diferente, mas que hoje cumpre pena no Brasil por um crime praticado na Itália. O procedimento foi esse também, do mesmo modelo. São ministérios de justiça, é o Ministério de Justiça brasileiro em contato com o Departamento de Justiça, que encaminha ao judiciário do país onde está o extraditado, né? O que está por ser extraditado, e a decisão é do Poder Judiciário de cada país. Então, assim como a gente não pode extraditar, por exemplo, a gente não pode simplesmente, a pedido da Colômbia, por exemplo, extraditar um colombiano traficante, sem que o STF, no caso, no Brasil, é o STF, a corte responsável para julgamento de extradições. Então, a gente não pode ou a gente pode até prendê-lo no Brasil, por ordem judicial brasileira, mas o que determina, na verdade, é o Poder Judiciário. Não sei se eu consegui me explicar bem. O Paulo Figueiredo, ele sabe disso, e aí ele usa como argumento a primeira emenda americana, de que o crime dele seria um crime contra a opinião, e a primeira emenda da Constituição americana garante a liberdade de opinião. Você acha que isso cola? Eu acho que não. Eu acho que se chegar na corte norte-americana, isso será derrubado. Eu acho que existe, evidentemente, a gente vê hoje nos Estados Unidos uma tentativa do governo Trump de influenciar nas decisões judiciais e de criar problema com a justiça, com as decisões de justiça, né? Eu não vejo de qual forma o Paulo Figueiredo consiga algo nesse sentido. É bom lembrar que o Paulo Figueiredo foi o responsável pela implantação do primeiro Hotel Trump no Brasil. Pouca gente lembra disso, mas um hotel ali na Barra da Tijuca, que ia receber a bandeira Trump, foi o Paulo Figueiredo quem fez, numa negociação que, inclusive, causou muito prejuízo aos cofres públicos, porque os recursos eram advindos do Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. Então, alguma relação com os Trump ele tem,
porque foi ele quem trouxe a bandeira Trump para o Brasil, acabou não se consolidando, porque era um golpe, eles desviaram todo o dinheiro, não estou dizendo que o Paulo, não sei até que ponto ele se envolveu no golpe do desvio do recurso. A Folha de São Paulo diz que ele se envolveu pessoalmente, com notas frias, e diz até que ele chegou a ser preso pela Interpol. Matéria da Folha de São Paulo. Nesse detalhe eu não sabia. Eu sabia do envolvimento dele, porque teria sido ele quem trouxe o... Então você vê que ele tem relações com o Trump. Agora, teve relações de negócio, pelo menos. Então, eu acho que o Paulo Figueiredo também deverá ser preso. Eu acho que a gente deve ter uma solução nesse sentido. Porque o governo americano... para o governo americano, a questão ideológica é importante, mas eles tratam isso a nível de departamento de Estado americano, né? Então, o meio deles interferirem nas políticas internacionais é outro, e não através de indivíduos, né? Eu acho que eles enfraqueceriam qualquer movimento que eles quisessem realizar contra o Brasil, contra o Estado brasileiro, se eles personalizassem essa conduta. É muito mais fácil criar um ambiente como eles conseguiram participar e criar na Lava Jato, né, que acabou trazendo para o Sérgio Moro uma visibilidade e tal, mas isso é consequência, mas não era o objetivo deles. O objetivo deles era só derrubar a indústria de engenharia nacional e a indústria do petróleo nacional, né? Eles agiriam, eu acho que atuariam dessa maneira, e não apoiando um monte de Zé Ninguém, que é esse Paulo Figueiredo, que é um Zé Ninguém, na verdade, que também veio à vida pública e política do Brasil sem nenhum estudo, sem nenhum preparo, sem nada, e veio na esteira da Lava Jato também. Ou seja, você pode vir a comemorar em breve aí a prisão do seu amigo Paulo Figueiredo, professor Felipe Pena. Felipe eu acho que irá, Felipe. Eu acho que irá, sim. Eu nem comemoro. Não, eu só a minha grande questão ali é porque pouca gente fala que o sujeito pediu guerra civil. E é muito cômodo pedir guerra civil num sofá na Flórida, que morram brasileiros por mim. Ele pediu, criticando lá os generais. Eu nunca tinha visto isso, eu tinha visto pedir golpe e tudo mais, mas ele foi o único que não se limitou a pedir golpe. Ele subiu um degrau, Bertoldo. Ele subiu um degrau, ele queria guerra civil e falou isso ao vivo. E aí pouca gente repercute isso. Isso me parece de uma gravidade, mas de uma gravidade atroz. É muito mais grave ainda do que pedir golpe de Estado. Ele está pedindo que gente morra numa guerra entre brasileiros, estando nos Estados Unidos. Isso é grave. Eu concordo contigo, Felipe, e acho gravíssimo, e também concordo contigo em a gente não comemorar a prisão do indivíduo. A gente tem que comemorar que se faça justiça, né? A gente tem que lutar pela justiça e não pelo que um indivíduo ou outro seja preso. Então, se ele merece, e merece efetivamente por essas razões que você traz, ele merece muito. Ele merece sem dúvida nenhuma. Porque a vida para esses indivíduos não tem valor nenhum. A vida dos outros, né? A vida dos brasileiros não tem valor nenhum. Isso ficou demonstrado quando da pandemia, em que o Bolsonaro atuou e levou mais de 700 mil pessoas à morte, e não foi visitar ninguém no hospital, e não se sensibilizou. Isso ficou provado quando eles tentaram matar o presidente, ou planejaram matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e outras pessoas, né, o Alexandre de Moraes. Então, eles não dão valor nenhum para a vida humana. Eles dão valor para o dinheiro, eles dão valor para o poder, para a loucura deles, né? Eles são fundamentalistas do mal. Isso aí. Bertoldo, e como que você está vendo essa questão do Eduardo Bolsonaro e essa atuação para que haja sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e até outras autoridades? Você acha que ele está agindo para ter coação no processo e beneficiar o pai dele? Não há dúvida nenhuma que, através de um gesto político, ele atua em coação no curso do processo.
assim como o gesto ele tenta constranger os ministros do STF, ele constrange permanentemente os ministros. Não fosse ele, eu acho que ordem de prisão já teria acontecido. Eu já atuei para várias pessoas que, por muito menos, tiveram ordens de prisão pelo próprio STF, e que ficaram presos por anos, e até casualmente era uma pessoa inocente, mas que, por obstrução de justiça, por coação no curso do processo, foram presas. Na minha opinião, o Eduardo já deveria haver uma ordem de prisão para o Eduardo, mas infelizmente essas decisões e esse ambiente que a gente vive no Brasil, em que 20% ainda da população apoia esses doidos, a gente cria, e o poder que eles têm em redes sociais, a gente cria um ambiente de difícil solução. A justiça não é feita, não é matemática. As decisões judiciais, elas são muito realizadas de acordo com o ambiente também. E a gente tem que respeitar esse ambiente, tem que respeitar os momentos, porque muitas vezes uma decisão judicial pode trazer problemas maiores do que soluções menores. Muito bem. O Bertoldo... Me admira que vocês não falaram do Moro até agora. Não, já estou encostando nesse assunto. Eu ia falar exatamente dessa questão da PGR ter sentado em cima dos processos do Dallagnol, do Moro e da juíza Cupi Colla, né? E não prerrogativas têm feito uma pressão, já publicou os textos nos jornais, acho que do Lênin Streck, do Marco Aurélio, tem alguns advogados começando a tentar forçar aí uma ação da PGR, mas parece que isso não tem emocionado o Gonê. Eu não conheço profundamente as razões pelas quais a PGR não tem tomado decisão. Eu encontrei o ministro Salomão em São Paulo, e ele se mostrou assim resignado, né, pelo fato do relatório todo dele não ter ido à frente. De fato, é algo ruim para a justiça brasileira. Eu acho que se a gente não... Eu acho que para complementar, se a gente se a gente não punir os golpistas e não punir a Lava Jato, a gente estará correndo o risco democrático ou de rompimento da ordem democrática por muito tempo. A Lava Jato existe, ela é silenciosa, tenta fazer o Moro governador no Paraná. Ele ainda possui uma liderança muito grande no Paraná e no Rio Grande do Sul, no TRF4. Ele manda, efetivamente, é vergonhoso, um juiz de primeiro grau mandava no TRF4, sabe-se lá por qual razão, mas ele tinha uma liderança demasiada no TRF4. Ele ainda manda, agora por ser senador, no TRF4. Enquanto ele for senador e o Dallagnol continuar impune e os demais procuradores continuarem impunes, eu acho que a democracia brasileira corre risco, porque a reedição de uma Lava Jato pode acontecer. A Lava Jato não morreu, ela está escondida, ela não está adormecida, ela está escondida. Então, ela está na moita, pronta para ressurgir na primeira oportunidade que, porventura, eles venham ter. E com os mesmos procedimentos, com a mesma maneira de agir, a Lava Jato é algo muito perigoso. O que a Lava Jato trouxe, o que o Sérgio Moro trouxe para o Brasil, é o rompimento da ordem natural do processo penal, do processo civil também, e das normas constitucionais. Quando a gente ultrapassa o regulamento, o risco é muito grande. E ele como governador, ele como candidato a governador no Paraná, é uma demonstração disso. Que o Paraná ele ainda tem um potencial, isso não há como se negar, ele ainda tem um patrimônio político
acumulado no Paraná, alguma parte em Santa Catarina, e que ele vai tentar reviver isso caso ele seja eleito governador. E essa declaração do juiz lá do Rio de Janeiro, condenação do Bretas. A condenação, o Bretas vai ser julgado, né? Não quer dizer que ele vai ser condenado. Ele pode ser condenado. O Bretas é um Sérgio Moro da Série B, né? Então, mas merece ser punido igualmente, porque o Bretas ele fez mais. O Moro se dedicou à vida política. Ele combinou com o Paulo Guedes, né, que ele seria ministro do Bolsonaro. O Bretas se dedicou a mostrar a foto dele em academia, ficando forte e tal. Então, o Bretas é Série B, o Moro é Série A. Espero que o Bretas seja um bom princípio de condenação também, né? Que se faça justiça. Não quero que se cometa nenhuma injustiça com o Bretas, mas que se faça justiça. O Bretas decretou uma prisão contra mim no Rio de Janeiro por ser advogado de uma entidade. Ele bloqueou o meu patrimônio, isso no ano de 2020. Eu não tenho dúvida que foi a pedido do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eles jogavam, então ele, como Série B do Sérgio Moro, ele sempre atuou dessa maneira. Eu espero que se faça justiça. Eu não torço nem pela condenação, nem mas que ele seja responsabilizado pelos atos que cometeu. A gente tem uma opinião muito parecida sobre isso, Bertoldo. Eu também não torço pela prisão de ninguém, sempre esclareço isso. Esclareço que torço pela justiça, e a justiça, claro, eventualmente vai trancafiar essas pessoas, né, se a justiça for feita. Mas eu também acho, eu estava comentando isso no começo do jornal, que foi criado um espírito, não é de hoje, é o espírito do tempo, infelizmente, de um tipo de cognição que avaliza determinados comportamentos. Esses caras, como o Paulo Figueiredo, o Moro, o Bolsonaro, eles avalizam o comportamento, por exemplo, comentei mais cedo, desse cara que ameaçou as deputadas estaduais em São Paulo, da Alesp. Ele está ameaçando todas de morte. Então, é um troço que é muito mais grave do que simplesmente os processos judiciais. É um espírito do tempo que foi forjado a partir de, por exemplo, capas criminosas da Veja. Eu comentei isso aqui na terça, né, na sexta passada. Capas criminosas. Uma delas, você lembra, botava o Moro de um lado e o Lula do outro num ringue de boxe. O Moro com as cores do PSDB. E aí eu perguntava, quem é o juiz dessa luta? Já que o juiz está num lado do ringue. Então veja como que a cognição pública ela foi sequestrada e ela hoje avaliza comportamentos fascistas. Isso é muito grave. Então esses caras, no final das contas, são responsáveis por esse sequestro da cognição pública e têm que ser condenados também por isso. Não tenho dúvida. E eu acho que a eleição do Moro no Paraná é uma eleição. Caso ele venha a ser eleito, ele será candidato, mas caso ele venha a ser eleito, será uma trincheira do fascismo do estado do Paraná. E o estado do Paraná, que é um estado trabalhador, é um estado importante. No íntimo, eu guardo uma vontade muito grande que algum partido político me convidasse para ser candidato a governador no Paraná para enfrentar o Moro. Eu gostaria muito de enfrentar o Moro. Você já pensou? Não, eu gostaria até que o PT me convidasse, mas o PT tem pessoas mais qualificadas, mais antigas, mais históricas que eu no Paraná, como a ministra Gleice, o próprio Enel Verri, que é o presidente de Itaipu, o Arilson, que é o deputado Arilson, que é o presidente do PT, mas eu gostaria, para fazer o confronto com ele, para mostrar o que é o fascismo, porque ele é o pai da extrema-direita. Eu gostaria de enfrentá-lo em debates. Eu gostaria de enfrentá-lo porque eu talvez seja a pessoa que mais conheça Sérgio Moro no Brasil, por uma razão. Porque um cliente meu grampeou o Sérgio Moro e eu tinha essas fitas. Eu tenho essas fitas. E seria muito bacana eu trazer as relações dele
promíscuas, por exemplo, com o Zucoloto, as relações dele com outros advogados, porque eu não gostaria, eu tenho no Paraná, eu tenho 2 netos que moram lá, que vivem lá, tenho 2 filhos e 2 netos. Eu não gostaria que o Paraná, que é um estado que eu vivi até os 38 anos, ficasse na mão de um fascista, de um sujeito abjeto, de um indigente cultural como o Moro. Então, eu acho que eu tenho qualidades para enfrentá-lo e também para administrar, porque ele não conhece nada de gestão pública. Ele não conhece absolutamente nada. Ele potencialmente será o candidato do Ratinho, né? O Ratinho deve apoiá-lo para Apoiar o Moro? muito provavelmente indicar o vice do Moro. O Ratinho tem um capital político tão grande que não, eu acho que não, Bertoldo. Ele pode eleger quem ele quiser. Felipe, não é assim, não. Eu Não? conheço da política do Paraná, o Ratinho apoiará o Sérgio Moro. Eu conheço. O Ratinho apoiará o Sérgio Moro. O Ratinho é boa pessoa, apesar de algumas posições que ele tem, o Ratinho é uma pessoa do bem. É uma pessoa do bem, apesar das posições que ele tem, que são diferentes das nossas. Mas na política, como dizem, até vaca voa. Mas isso aí não é nem bezerro voando. Isso acontecerá sem quase nenhuma dúvida. Existem pessoas no Paraná muito preparadas para serem governadoras, como a Gleisi, por exemplo, como o Enio Verri. Tem o Alexandre Cury, que é um deputado que defende a democracia, é um deputado de muito valor. Tem também o Rafael Greca, que é uma pessoa que tem muita gente que não gosta, mas é um gestor excelente, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que ama o Paraná. O que a gente não pode deixar que aconteça no Paraná é o Sérgio Moro a gente deixar um fascista ser candidato. É deixar um cara que vai levantar as bandeiras, que é uma pessoa que não gosta é uma pessoa que não gosta da democracia. É uma pessoa que vai tramar contra a democracia. A gente tem que lutar em todos os estados. A gente deve lutar contra essas pessoas. Isso vale para Santa Catarina, que é um reduto fascista também, já de algum tempo. Vale para o Rio Grande do Sul, que tem algumas, que embora tenha um setor progressista muito importante, foi o primeiro, salvo engano, foi o primeiro governador que o PT elegeu há muito tempo atrás. Mas a gente não pode deixar o Paraná na mão de um fascista. A gente não pode deixar nenhum estado brasileiro na mão de fascista. Você vê esse Zema, esse cara é um cara que não existe, é um cara que não vale nada, né? Que defende causas assim que são as causas do empresariado, exclusivamente. Não tem problema defender causa de empresariado desde que exista a regulação desse empresário enquanto relação com o consumidor, que é a população. Então, a gente tem que fazer uma frente muito grande. Eu acho que no Nordeste a gente tende a fazer praticamente todos os governadores novamente. Eu acho que em Minas Gerais a gente tem candidatos bons, a gente terá candidatos bons. Eu acho que em São Paulo a gente terá dificuldade para enfrentar o Tarcísio, que é um candidato muito forte. Eu não acredito no Tarcísio, candidato a presidente da República. Eu estava vendo um pouquinho antes eu tenho 35, eu tenho 30 anos de política. Eu comecei minha vida política no MDB, na época em que o MDB ainda lutava pela redemocratização do Brasil. Então, eu entendo bastante, apesar de eu nunca ter vindo para a linha de frente na política, eu tentei 2 vezes ser candidato e acabei não tendo sucesso. Eu sempre fiquei nos bastidores da política. Então, eu diria assim, a gente percebe um movimento e a gente tem que se esforçar para fazer os governadores, para fazer senadores e para fazer bancadas importantes. O Lula, infelizmente, ele encontra-se sequestrado pelo parlamento e todas as políticas boas do governo, a gente tem uma dificuldade enorme de aprovar, tem uma dificuldade enorme de
de comunicar também. Eu chamaria o Felipe para fazer parte no Palácio, como voz ativa, num conselho de comunicação, juro, eu estou falando sério, eu admiro muito, eu vi essa tua análise que você fez a respeito da cognição formada, né, ou criada pela imprensa, a cognição pública criada. Pô, eu até comentei, eu até fiz um comentário sobre a precisão que você comenta isso, né? Eu acho que a gente tem muito que comunicar melhor. Eu acho que eu acho que é muito mais profundo do que fazer publicidade. O nosso ministro de comunicações é um publicitário muito bom, excelente, tem melhorado muito a comunicação, né? Mas eu acho que o governo como um todo, eu acho que a gente não tem uma estrutura para comunicar o que o governo tem feito. O governo tem feito coisas muito boas, muito importantes. O país, hoje, não sei se vocês assistiram a coletiva do presidente Lula, o presidente expôs várias ações do governo que são importantíssimas, mas que não saem. O PIB cresceu 1,4% esse primeiro trimestre. É o maior crescimento de PIB entre todas as nações do G20. Né? Não é por acaso. E ainda assim, a sensação que existe é de que o governo não está indo bem. Existe uma sensação, tem gente que fala, olha, você está vendo, a gente não tem liberdade. Que não tem liberdade? Todo mundo fala o que quer, né? Todo mundo compra, vende seus bens, o país vive numa normalidade absoluta, né? E na economia a gente tem dados macroeconômicos muito interessantes, muito bons. O número do desemprego caiu. Eu diria que o maior problema que a gente tem e que pode ser resolvido e que deve ser resolvido é o problema da segurança pública, que é um problema que efetivamente aflige muito, mas falta vontade política. E as pessoas não entendem que a segurança pública é uma questão de Estado e não do governo federal. E jogam a conta para o governo federal. Aí entra naquilo que você falou, Felipe, que é a questão da cognição. A imprensa não deixa claro que o roubo do celular na cidade é responsabilidade do governador, que a violência na cidade é responsabilidade do governador e não do presidente Lula. Então, a gente precisa melhorar a nossa... Já está passando um helicóptero do antigo... aqui do antigo sistema de informações do Bolsonaro. Mas a gente tem que comunicar melhor. A gente precisa que todos os ministros falem e contem. E essa bipolarização forçada, porque essa bipolarização foi forçada, não permite, por exemplo, que o Haddad mostre o que ele faz, não permite, por exemplo, que o Mercadante, que está fazendo uma grande gestão no BNDES, demonstre o que a gente está fazendo. Essas notícias passam desapercebidas. Notícia boa não vende, mas a gente tem que encontrar uma maneira de transformá-las em conhecimento por parte da população, coisa que a gente não está conseguindo fazer. Muito bem, Bertoldo. Estamos chegando aqui já ao final aqui do Fórum e Meia de hoje, Bertoldo. Temos um vídeo do Azenha para mostrar ainda no Irã, porque nós estamos com e ainda ficou o Azenha lá no Irã, que eu tinha falado. O Azenha no Irã, cobrindo pela Fórum o aniversário da morte do Khomeini e indo fazer um doc para nos contar a história do Irã. Ele vai trazer um mini doc, vai visitar vários lugares para mostrar qual é a situação atual do Irã, né? Que a gente tem pouca informação aqui no Brasil. Então, é um vídeo também quase educativo. Bertoldo, te agradeço aí por mais uma vez ter vindo aqui, se disposto a conversar conosco. Felipe. Muito obrigado. E fiquei feliz do Azenha. O Azenha virou residente, então. Não, ele vai e volta. Em uma semana ele está aqui. Tá bom. Parece que ele gostou muito do sorvete, vai ficar por lá. Ele virou residente da Fórum agora. Não, ele já está na Não, Fórum, residente, eu digo, é um modo de...
Ele já está mais de 1 ano conosco, 2 anos quase, né? Contratado. Definitivo? Que legal. Que legal. Ele vindo a Brasília será bem recepcionado, viu? Ele provavelmente estará em Brasília como jornalista da Fórum a partir de agosto. Que bom. Obrigado a todos. Nossa, Brasília. Valeu, Bertoldo. Obrigada, Bertoldo. Abraço. Tchau, tchau.